Oi meninas, tudo bem? Eu quero fazer um vídeo com vocês hoje falando sobre um tópico recente. Eu acabei de gravar um vídeo sobre que vai sair, que deve já ter saído sobre vivência do lar, 100% a vivência do lar. E aí eu queria falar para vocês um outro assunto mais breve sobre eh, filhos. E quando a gente pensa em vivência do lar 100%, a gente fala, mas como passar o dia inteiro com nossos filhos? Isso é uma grande discussão que começou a aparecer, né? Muitas mulheres falam, mas eu não consigo me imaginar vivendo, passando o dia inteiro com meus filhos. Como é que eu vou fazer as coisas de casa, tendo 3, 4, 5 crianças na minha casa, né? E aí eu queria falar para vocês é que nós, temos a cabeça ainda que nós precisamos entreter nossos filhos o tempo inteiro. Precisa entreter nossos filhos o tempo inteiro, que as crianças precisam ser entretidas, eu preciso dar atenção 100% para o meu filho o tempo inteiro, e aí, obviamente, você não vai conseguir fazer nada. Primeiro que você não vai conseguir fazer nada, segundo que vocês vão criar filhos insuportáveis, que vão ficar demandando e não vão saber viver ali na rotina, né. Então, eu queria falar para vocês por que que isso acontece. Isso é baseado num livro que chama Hunt, Gather, Parent, que é um livro super legal, que é até meio não é cristão, não é nada conservador, mas é um cara que começou a pesquisar civilizações, como é que acontecia, como é que as pessoas viviam com seus filhos mais tempo, e davam conta das coisas. E o que que acontece? Essas famílias, essas mães, elas entendiam que o trabalho delas não era entreter os filhos, né. Então, porque hoje em dia a gente acha que não tem como viver com nossos filhos em casa. Mas gente, pelo amor de Deus, eu hoje que vivo 100% do tempo com meus filhos, assim, a casa tem um ritmo. Então isso que aconteceu, né, que qual que é a defesa do livro? É que os filhos têm que adentrar a um ritmo do lar, né, e não nós temos que atender aos nossos filhos 100% do tempo, entretendo-os 100% do tempo, né, porque isso é insustentável. E por isso que tantas pessoas se frustram tanto com maternidade, não suportam seus próprios filhos, não vê a hora de terceirizar o filho, mandar o filho para a escola, enfim, não consegue imaginar uma vida com eles. Porque acham que os filhos têm que ser entretidos o tempo inteiro, né. E qual que é a grande solução para isso, né? A solução é que você precisa ter um ritmo na sua casa. E aí eu tô falando para mulheres que ficam mais tempo em casa, né? Obviamente, porque seu filho já passa 90% do tempo fora de casa, você não precisa se preocupar com isso. Mas eu tô falando mulheres que querem experienciar essa vida mais presente em casa e querem imaginar ou estão pensando em passar mais tempo com seus filhos, estão com medo disso ou já passam. Que você tem que ter? A sua casa tem que ter um ritmo. Então, a sua casa tem que ter uma rotininha, um ritmo. Você acorda, não tô falando desse ritmo louco que você vende por aí, né? Acorda tal hora, não sei o quê. Sou super contra essa coisa. Mas sua casa tem que ter um ritmo. Então, tem que ter uma hora todo dia tem que ter uma mesma partida, assim, uma estrutura. E as atividades que você faz nesse lar funcionante, as crianças vão enxergando isso, elas vão obviamente, eu não tô falando de recém-nascida separa 3 meses e sobrevive. Tô falando de crianças mais velhas. Então, o lar tem um funcionamento e cada vez mais você tem que incluir a criança nesse funcionamento, e não parar o funcionamento para atender a criança, né. Então cada vez mais minhas filhas estão crescendo, elas amam ver a casa funcionando. As atividades inclusive do lar, eu faço questão de fazer com elas acordadas, né, muitas mulheres acham que a vida passando o dia em casa seria, eu a manhã inteira eu dou atenção para o meu filho, a hora que ele dorme eu tento fazer comida. Daí ele acorda, passa a tarde inteira dando atenção para ele, a hora que ele dorme eu vou passar roupa. Mas que não vai fechar conta, eu já tô avisando, não vai dar certo, não vai dar certo. As seus filhos têm que assistir a sua casa funcionando, verem que você está fazendo coisa, né, quanto menos você faz coisa, mais eles vão se irritar. Então, eles têm que ver que: "Ó, agora a mamãe vai vamos fazer café, agora a gente vai lavar a louça. Agora enquanto a mamãe lava a louça, vocês vão brincar. Depois que brincar, vai todo mundo me ajudar a arrumar a cama. Vou falar mais ou menos como funciona aqui. Vai todo mundo arrumar a cama". Elas não realmente arrumam a cama, porque elas são novinhas ainda, mas elas ficam lá. Elas pegam uma almofada. Às vezes eu falo: "Ah, ela pergunta já: "Mamãe, hoje é dia de trocar roupa de cama?" E aí quando troca roupa de cama, eu jogo tudo no chão, elas brincam lá com a roupa de cama. "Agora o que nós vamos fazer, mamãe?" "Agora é hora de ir no mercado, porque hoje é segunda-feira. Então vamos todo mundo pro mercado." Volta todo mundo. "Ó, agora que a mamãe vai preparar o almoço, vocês vão assistir um pouquinho de TV." Assiste um pouquinho de TV, volta. Então, aí depois que termina o almoço, por exemplo, o que que vai fazer? Agora todo mundo vai ajudar a mamãe a organizar a sala pra gente tirar uma soneca. Todo mundo organiza a sala. Eu não boto elas na soneca se a casa estiver toda bagunçada, porque eu sei que o tempo que elas estiverem na soneca eu poderia descansar ou fazer alguma coisa que não tem a ver com o lar. Então, o tempo da soneca, que é o tempo que não estou sendo demandada, é o tempo que na minha estratégia, na minha organização, eu tiro para estudar, para ler alguma coisa, para fazer uma oração, para
descansar, porque às vezes a gente tá muito cansado, né, as pessoas falam: "Acho que a gente é super-herói", não, às vezes eu deito também junto com elas. Isso me ajuda muito a ser melhor mãe. E aí elas acordam: "O que que nós vamos fazer agora?". "Agora nós vamos fazer um bolo". Meu, caos total, mas elas sabem que existe um processo de fazer bolo, que o bolo não chega ali do nada, então tem um processo, né, e elas gostam de ver isso. Elas se sentem mais interessadas pela sua rotina do dia a dia. E eu ainda faço educação domiciliar. Então tem um horário da manhã, logo depois do café da manhã, minha filha já sabe que enquanto eu tô arrumando a louça, ela vai brincar livre, mas depois eu falo: "Ó, agora é hora de atividades com a mamãe". Então ela senta na mesa, sabe que tem horário. Então a casa tem um ritmo. E no período da tarde, quando elas acordam, sempre tem um passeio. Então o passeio é tipo, né, eu falo passeio, mas às vezes é ir na farmácia, e volta de carrinho, ou nós vamos realmente no parque, e elas brincam no parquinho, porque eu ainda moro em apartamento, então, tipo, eu preciso sair um pouco com elas, né. Então todo dia à tarde a gente faz alguma coisa de saída da casa. Às vezes maior, às vezes menorzinho. Sempre tem esse momento de saída. Então, o que que eu quero dizer? A minha casa tem um ritmo e eu não estou passando o tempo inteiro atendendo minhas filhas. Até meu marido acha engraçado isso, porque é uma coisa que nós mulheres aprendemos a fazer, eles são péssimos disso. Quando às vezes ele precisa ficar com elas aqui por algum motivo, ele fica atendendo elas 100% do tempo, aí vira um caos, elas viram muito teimosas, briga, e ele depois ele me pergunta, ele fala: "Nossa, toda vez que eu fico aqui um pouquinho com elas, eu me pergunto como você consegue fazer tudo a coisa todo dia que você passa aqui?", né, eles não entendem muito. E é isso, a ideia é que, por exemplo, eh, tem dias que eu vou me arrumar, não consigo me arrumar de manhã, eu vou me arrumar enquanto elas estão acordadas. Então eu falo: "Ó, agora", eu sempre narro: "Agora a mamãe vai se arrumar, porque logo a mamãe vai sair, a gente vai fazer compra, então eu vou tomar banho". Elas ficam ali andando no banheiro, elas ficam ali, eh, correndo no corredor, brincando, entendeu? Elas às vezes elas realmente participam da atividade, como recolher os brinquedos e tudo mais, e às vezes elas estão só observando a casa funcionar, entendeu? Então, se você por isso que as pessoas hoje não conseguem, qual é o problema hoje? As pessoas não conseguem imaginar essa vivência 100% do tempo dos filhos, porque não fazem coisas dentro de casa, porque os lares são 100% terceirizados. E eu vou te falar, quando eu tinha mais ajuda em casa era pior, nesse aspecto, porque elas viam que algumas coisas não estavam sendo feitas por mim e eu estava meio livre, então aí elas ficavam querendo minha atenção, mas aí aquilo esgotava logo, então a gente se irritava, elas se irritavam, sabe? Né, porque o momento de ler com seus filhos, o momento de brincar com seus filhos deve ser momentos curtos no seu dia, que você dá atenção um a um, né, não pode ser grandes períodos. Então quando eu tinha muita ajuda, parecia que elas, não sabiam muito lidar comigo, eu também não sabia muito lidar com elas, só ficava assim um olhando pra cada outro: "Tá, o que a gente vai fazer agora, né?". E quando eu te perdi toda a ajuda, assim, quando eu escolhi realmente ficar mais em casa, fazer mais e ser quase 100% das coisas, eu tenho ajuda uma vez por semana só pra fazer uma faxinona, eh, aí elas me dão bem menos trabalho. Impressionante, quanto mais eu fiz, menos trabalho eu tenho com elas. Então é isso, não tô falando de época recém-nascido, se você tem bebê recém-nascido não vale essa regra. Você vai ver que isso vai engatar ao longo do tempo que seu bebê for crescendo. Mas mesmo assim, o que que eu faço, por exemplo, quando eu tive minha segunda filha, colocava no sling e fazia as coisas com ela ficava lá, ela sentia que a própria criança já sente desde o começo que sua casa tem um ritmo, que seu lar tem um ritmo, que você está construindo, isso é muito lindo da vivência do lar, e cada mulher cria uma rotininha, né, um mundinho dela ali. E aí a criança que nasce, que chega naquela família, ela vai aprender a viver naquela rotina. Não coisa mais linda isso? Ela vai ela vai ser recebida, não é que o mundo vai parar para atender ela, não, ela vai ser recebida naquele lar, já vai ter os irmãos, já tem um ritmo, a criança é impressionante como ela funciona, gente. E todas as vezes que eu converso que tem mais filhos, tem uma grande amiga minha que tem 5 filhos, agora me confundi, mas são 5, que é uma amiga que eu tinha em Goiânia, quando eu morava em Goiânia, eu ficava muito falava: "Mas como você dá conta, mulher do céu?", ela já tinha essa vida de fazer tudo. E ela falava exatamente isso pra mim, e eu comecei a ver na prática, aí quando eu li o livro também fez todo sentido. Então se você acha que você não tá dando conta de tudo, é porque você tá dando muita atenção para seus filhos. Seu lar não tem um ritmo, né, e você precisa envolver eles nesse ritmo, deixa que eles vão assistindo o ritmo acontecer. Para de dar atenção, de entreter seu filho, ele vai aprender a primeiro se entreter, a fazer as atividades da casa, a entender que as coisas têm um ritmo, um horário pra acontecer, né, e vai te dar menos trabalho, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Tchau, beijo.